Eu convido a você a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu quero profetizar na tua vida que você será tomado pelo Espírito Santo nessa noite. Aleluia, aleluia. O que eu e você precisamos, meu irmão, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortalece a minha e a tua vida. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrando no templo, implorava-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Curva de sua fonte, vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nós oramos, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por essa noite poderosa. Meu Deus, nós nos colocamos aqui, ó Pai, em adoração, nos colocamos aqui, ó Pai, em louvor a Ti, nos colocamos aqui, ó Pai, em rendição à Tua presença. E nós, ó Pai, nos entregamos, ó Pai, à ação do Teu Espírito. Espírito Santo que está aqui nessa noite, Espírito Santo que está aqui passeando neste lugar, Espírito Santo que já está aqui no nosso meio, a minha oração é que o Senhor age com liberdade em cada coração aqui. E o que cada coração necessita, e o que cada coração anseia, o que cada coração vem buscar nessa noite, que a Tua presença, que o Teu manifestar, que o Teu agir poderoso possa ser liberado sobre o coração, sobre a vida e sobre a mente de cada um aqui. Eu estou nesse momento pela direção do Teu Espírito, pela direção do Teu poder, ó Deus poderoso, eu estou declarando que toda mente que porventura está dispersa, que tudo aquilo que gera preocupação, e tudo aquilo que em algum momento alguns aqui possam estar pensando nas situações lá fora neste momento, eu clamo a Tua unção neste momento e toma essa mente, toma este coração, que cada um possa se voltar para a Tua palavra, se voltar para aquilo que o Senhor tem para liberar o Teu poder, a Tua ação maravilhosa, a Tua ação poderosa, é o que nós oramos e é o que nós declaramos no nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém, aleluia. Meus irmãos, na semana passada nós estávamos falando sobre o Espírito Santo, que foi uma promessa liberado à igreja, e nós enfatizamos algo que é fundamental para mim e para você viver essa ação do Espírito Santo, que é eu e você entender que a promessa já foi liberada e eu e você não precisamos ver e nem sentir nada para achar que Ele está ou não está. Porque a presença do Senhor não se define por aquilo que eu e você estamos vendo ou sentindo. A presença se define por aquilo que nós cremos, porque a palavra do Senhor diz, e se a palavra do Senhor diz que Ele já foi liberado no meio de nós, eu quero dizer que você tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Ter o Espírito Santo dentro da minha e da tua vida é entender que nós temos poder. Porque o Espírito Santo, ele vem para nos dar poder, e nós não podemos fazer nada se não for pelo Espírito Santo.
Mas a bem da verdade que muitos de nós estamos fazendo muitas coisas, estamos muitas vezes fazendo muitas coisas para Deus, mas não estamos fazendo muitas coisas com Deus. Amém? Quantas vezes eu e você estamos, às vezes, fazendo algo na nossa casa, ou estamos fazendo algo diretamente no ambiente desse que é um ambiente de adoração, um ambiente do corpo de Cristo, e que muitas vezes nós estamos fazendo algo, mas nós não estamos fazendo necessariamente com Deus, nós estamos fazendo para Deus, mas aquele que direciona e que faz todas as coisas, muitas vezes não está em nós. E a ordem que Jesus deu para os seus discípulos é que os seus discípulos eles deveriam ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém seria liberado a promessa do Espírito Santo, e que eles precisavam esperar naquele local, e não só esperar, mas uma das coisas que eu e você também entendemos é que o Espírito Santo ele se manifesta por meio de uma busca. Muitas vezes eu e você queremos o Espírito Santo, mas às vezes nós não buscamos o Espírito Santo. Muitas vezes nós vimos algo que pode atrair os nossos olhos, na maioria das vezes é assim, ou algo que atrai os nossos ouvidos e nos chama a atenção, e de repente nós vamos ali para de repente receber o Espírito Santo, mas o nosso coração ainda não está disposto ou não está aberto para buscar o Espírito Santo. Aqueles discípulos, eles foram liberados com a palavra para ter uma disposição para buscar o Espírito Santo. E eles precisavam o quê? Não esperar ver e nem sentir, porque eles começaram a buscar, mas quando eles começaram a buscar, o Espírito Santo não havia manifestado. E eles buscaram um dia, buscaram 2 dias, buscaram 3 dias, buscaram 4 dias, buscaram 5 dias, mas o Espírito Santo não manifestou. Será que eu e você temos uma disposição para buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida? E na primeira tentativa que nós buscarmos, e de repente quando eu e você não encontramos, será que nós vamos conseguir perseverar para continuar buscando? Mas a ordem que eles receberam de Jesus Cristo era que eles deveriam permanecer, eles deveriam esperar, e eles não poderiam fazer nada até que o Espírito Santo se manifestava. Por quê? Porque o chamado que a igreja recebeu e que eles, como igreja, representando todos nós, havia recebido, era o chamado para anunciar Jesus. E para eles fazerem isso, eles não poderiam fazer isso na força deles, eles não poderiam fazer isso na vontade deles, eles não poderiam fazer isso porque de repente via a necessidade. Eu e você precisamos entender que nós não podemos fazer a obra, nós não podemos, na verdade, tomar nenhum passo, simplesmente porque existe uma necessidade, porque existe algo que precisa ser feito. Porque o chamado de Deus é muito maior na minha e na tua vida. Nós precisamos entender que muito maior, ou muito melhor do que fazermos algo, é precisar entender que nós temos que encher de algo que nos capacita a fazer aquilo que nós fomos comissionados a fazer. Porque quando nós nos enchemos, o que nós fazemos, nós não só fazemos, mas nós fazemos manifestando poder. Porque o Espírito Santo na minha e na tua vida, ele vem para encher a nossa vida, e tudo aquilo que nós começamos a fazer com poder e autoridade. Eu profetizo que poder e autoridade está liberado sobre a tua vida. Você é vaso de Deus. Cada um de nós aqui é canal de Deus. Cada um de nós aqui o Senhor quer usar. Cada um de nós o Senhor quer passar. Cada um de nós Deus quer dar poder. E quando Deus dá poder, o inimigo não fica de pé e nada pode impedir, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que se nós obedecermos aquilo que a palavra do Senhor nos designa, aquilo que a palavra do Senhor nos comissiona, Deus faz a obra. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a obra é do Senhor. Quantas vezes eu e você, em algum momento, frustramos porque nós fazemos algo e de repente nós olhamos e dizemos: olha, mas o fulano não veio. Puxa vida, eu queria tanto que o fulano me ajudasse. Eu queria tanto que o ciclano me ajudasse. Puxa vida, eu não vou fazer mais porque fazer sozinho não dou conta.
Mas eu quero dizer para você, querido, que aquilo que Deus comissionou para que eu e você façamos, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Ele apenas convida a mim e a você a se lançar na obra e crer que Ele vai fazer através de nós. A convicção que nós ganhamos do Espírito Santo é a convicção que nós agora estamos fazendo algo e nós entendemos que nós fazemos algo que é do Senhor e Ele faz através de nós aquilo que nós queremos ou desejamos fazer. Agora nós lemos o capítulo 3 e eu quero compartilhar aqui com você o capítulo 3. O que seria viver na dimensão do Espírito Santo? Eu e você precisamos viver na dimensão do Espírito Santo. Porque quando nós vivemos na dimensão do Espírito Santo, se tem algo que acontece na minha e na tua vida, meu irmão, e eu e você precisamos buscar isso diariamente, porque em algum momento temos, mas nós podemos perder, quando nós em algum momento nós distraímos, nós ganhamos a sensibilidade. Repita comigo assim, sensibilidade. Ter a sensibilidade do Espírito Santo é entender que Ele nos direciona para fazer aquilo que vai dar certo. Eu vou repetir. O Espírito Santo quer gerar sensibilidade no meio do teu coração, para que aquilo que eu e você precisamos fazer, Ele nos direciona a fazer aquilo que vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque Ele está na direção. Quantas vezes o Espírito Santo quer fazer algo na tua casa e você quer fazer, mas não pega a sensibilidade do Espírito Santo e faz na tua força. Aí você frustra e diz, não aconteceu. Ou até mesmo na sua vida, na nossa vida. Quantas vezes o Espírito Santo... A palavra do Senhor diz que a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o Espírito Santo hoje, que é a manifestação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a manifestação da ação desse Deus Trino hoje acontece por meio do Espírito Santo. Nós falamos na semana passada que a humanidade sempre teve a manifestação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus criou a humanidade, a Trindade cria a humanidade e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade reúne e faz agora o homem, e não só o homem, mas toda a criação liberada pela palavra. Mas quando a humanidade começa a atuar, começa a viver, quem começa a trabalhar na humanidade é o Deus Pai, que foi conhecido como Iavé. Na tradução que nós temos hoje, Jeová. Que muitos de nós ouvimos Davi dizer, devido aos momentos de batalha que ele vivia, ele falava desse Deus Pai, o Senhor dos Exércitos, que ele também tratava como o bom pastor. Mas nós temos uma manifestação de Deus no mundo antigo, pelo Deus Pai. Mas vindo a plenitude dos tempos, os profetas haviam anunciado que viria o Messias, ou seja, viria o Deus Filho para remir a humanidade. E o Deus Filho veio, Jesus veio, e agora quando você encontra a história no Novo Testamento, você tem uma ação direta do Deus Filho. O Deus Pai direcionava ele por meio do Espírito Santo, mas a ação na humanidade foi pelo Deus Filho. Por isso, o Deus Filho diz, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso a palavra do Senhor diz que o Deus Filho, ele veio para manifestar a glória do Pai. Mas aí o Deus Filho pega e diz, é necessário que eu vá, para que ele venha. Quem? Agora o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo era necessário vir para o quê? Para consolidar a obra do Pai, que foi feita no Filho, pelo envio, na humanidade. E agora dá ao homem, a mim e a você, viver Deus aqui na terra. E Deus designou quem para viver Ele aqui na terra? A igreja. Quem é a igreja aí? Dá glória a Deus.
Eu quero dizer para você que você foi chamado para viver Deus aqui na terra. Há Deus dentro da tua vida, a manifestação de Deus na tua vida, a graça de Deus na tua vida. Se tem alguma coisa que não está dando certo, eu quero dizer que há poder de Deus na tua vida e pode clamar pelos céus, porque os céus respondem à tua oração. Porque foi Ele que diz. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja, porque Ele colocaria o Espírito dEle dentro da tua igreja, e essa igreja iria testemunhar. Por quê? Porque essa igreja teria poder. Então hoje o Espírito Santo na minha e na tua vida, Ele é aquele que completa a obra de Deus Pai, através do Filho, na minha e na tua vida, nos convence da justiça, do juízo, do pecado e de tudo aquilo que eu e você, em algum momento, estiver enganado. Clama ao Espírito Santo. Pastor, eu tenho uma dúvida aqui. Eu estou precisando tomar uma decisão lá na minha casa. Pastor, eu estou precisando tomar uma decisão na minha vida sentimental. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida financeira. Eu preciso tomar uma decisão em áreas da minha vida que eu tenho dúvida. Eu quero dizer para você que Deus pode nos usar, mas tem uma coisa. Aquele que perscruta e sonda todas as coisas, Ele quer falar ao teu coração, para que toda dúvida que você tiver para viver a tua vida, Ele vai te iluminar. Porque a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida vem também para trazer iluminação, compreensão e entendimento. Ter o Espírito Santo na minha e na tua vida é saber que eu e você temos agora entendimento para fazer aquilo que é bom e correto. A palavra agora do Senhor que nós lemos conta a história de Pedro e João, que tinha recebido esse Espírito Santo. Eles vão ao templo para orar. Olha só a importância de um local de adoração, e que muitos dizem, não é preciso ir no templo ou não é preciso ir na igreja. Eu quero dizer para você que Jesus nos deu o exemplo, os discípulos nos deu o exemplo, e a igreja foi formada dentro da estrutura do templo. E eles estavam ali agora, subindo para orar, para clamar pela presença do Espírito Santo que eles tinham. Eles receberam o Espírito Santo. Eles foram visitados, foi tão visitado, Pedro foi tão visitado, algo foi tão impactante, que Pedro não sabia o que ele iria viver. E o Senhor Jesus, quando estava falando com os seus discípulos, ainda nos evangelhos, Jesus Cristo fala de algo que eles iriam viver, e Jesus fala, o que eu estou fazendo agora, vós não entendeis neste momento, mas entenderá mais à frente. Por quê? Porque o Espírito Santo iria capacitá-los a compreender que aquilo que Jesus estava fazendo designava eles para algo que naquele momento eles não entendiam, mas o Espírito Santo iria fazê-los compreender. Meu irmão, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa, que eu e você, quando estamos buscando o Espírito Santo, aquilo que eu e você não entendemos, ouvindo alguém, e nem mesmo o nosso pastor, o nosso líder, o nosso pai, seja quem for, que eu e você precisamos entender e não conseguimos entender, o Espírito Santo hoje, ele age na minha e na tua vida, trazendo compreensão à vontade de Deus. Isso para que eu e você entendamos que nós não vamos ficar enganados em nada. Quem tem a presença do Espírito Santo, tem a direção do céu, não vai errar o caminho nunca. Mas uma das coisas que eu e você precisamos compreender é que viver na dimensão do Espírito Santo gera na minha e na tua vida uma busca de rotina. Uma busca do Espírito Santo, ela deve também ser uma rotina. Só que eu e você não gostamos de rotina. Não, eu tenho que fazer isso de novo.
Não, pastor, tem que orar de novo. O reloginho de oração. Jejum, não terminou um jejum agora, mês passado, vai ter outro jejum. Tem oração na igreja, vai ter vigília. Eu tenho que ir no culto. Viver na dimensão do Espírito Santo é entender que essa busca por Ele precisa ser uma rotina na minha e na tua vida. Por quê? Porque Pedro e João haviam recebido a manifestação do Espírito Santo, eles foram tomados pela unção, Deus usou Pedro e trouxe um discurso, e 3.000 almas converteu com o discurso que ele deu, e logo na sequência ele estava tão cheio de unção, tão cheio de graça, que ele prega e agora 5.000 almas se convertem. E não foi só por aí, milagres começam a acontecer em todo lugar. Só que eles mantiveram o quê? A rotina da busca. A rotina da busca de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida em Deus, ela precisa ter uma rotina de busca. É uma busca pela palavra, é uma busca pela oração, é uma busca pela consagração, e isso precisa ser uma rotina, porque Pedro e João estavam subindo a escada do templo e passando pela porta chamada Formosa. A hora que eles estavam indo para orar, era uma hora de costume, de visitação para oração. Eu e você precisamos entender que os costumes e as práticas, mesmo quando eu e você vamos, e de repente eu e você falamos, puxa vida, eu tive a impressão que ontem o fogo estava caindo aqui. Mas hoje a gente orou e estou tendo a impressão que o fogo não veio não, né, varão? Você sentiu aí? Eu tô achando, tá frio hoje, não tá? O Senhor não chamou a mim e a você a caminhar por aquilo que estamos vendo, e nem por aquilo que estamos sentindo. Porque se Ele diz que Ele vai estar presente, clama a Ele e não se preocupe com os teus olhos e nem com aquilo que você está sentindo, mas crê que Ele já está ali, e aquilo que você está apresentando a Ele vai ter resposta de Deus, vai ter liberação dos céus, Deus vai agir na tua vida. Eu e você como igreja precisamos ter essa compreensão de busca de Deus, que não existe aquele local ou aquele momento que nós falamos assim, olha, hoje Deus veio, hoje eu acho que Deus não veio, porque eu não vi nenhum milagre acontecendo. Não, hoje não veio Deus, não é possível. Você viu lá os irmãos tocando, você viu lá o pastor pregando, pelo amor de Deus, tinha alguma coisa errada com os irmãos, eles estavam passando mal? Não! Deus não está aqui por causa do som. Deus não está aqui por causa da aparelhagem. Deus não está aqui por causa desse lugar. Deus está aqui por causa de você. Pelo fato de você ter saído da tua casa, pelo fato de você abrir o coração e dizer, eu quero buscar Deus, eu quero invocar Deus, eu quero mais de Deus. Deus está aqui, pode clamar a Ele, continua buscando Ele, ainda que os teus olhos não estão vendo, ainda que o teu coração não está sentindo, creia que Ele está aqui e Ele vai te surpreender, Ele vai trazer na tua vida aquilo que você precisa, você será cheia, você estará impactada, você verá mais de Deus. O Espírito Santo, ele nos leva a essa dimensão de compreensão, aonde nós vivemos uma rotina e não nos limitamos à rotina da busca. A segunda coisa que eu e você precisamos entender é que viver na dimensão do Espírito é viver a ousadia e de que aquilo que precisa ser feito não depende de nós. Apenas creia que Deus vai fazer através de você. Eu vou falar de novo. Fica ligado. Porque aí você temos que reagir ao que nós precisamos crer. Porque tudo aquilo que Deus faz, Ele vai sempre requerer de mim e de você o acreditar. Viver na dimensão do Espírito é viver a ousadia, crendo que não depende de mim e de você, mas Ele faz através de mim e de você. Aleluia! Não tenha medo.
Não tenha medo, não tenha receio, não tenha nenhuma situação que pode paralisar a tua vida para aquilo que Deus quer fazer através de você. Porque quando Pedro e João, eles estavam subindo a porta e passando por ela e chegando até o templo, lá na porta havia um homem coxo. Um homem que costumeiramente estava ali. E aquele homem chega para Pedro e João necessitado de algo. Ele estava pedindo algo que ele queria e ele recebeu o que ele precisava. Meu irmão, o Espírito Santo quer nos usar para que aquilo que nós vamos fazer na vida das pessoas não vai ser simplesmente aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam. Porque eu e você não estamos aqui para atender, e nem o próprio Deus está aqui para atender a vontade de ninguém. Mas Deus está aqui para fazer a vontade dEle, na minha, na tua vida, naquilo que nós precisamos. Precisamos de cura, restauração, milagre, salvação, poder, unção, e tudo aquilo que Ele quer fazer através de nós. Agora aquele homem chega para Pedro e João e fala, me dá uma esmola. Mas aqueles homens já não estavam no normal. Pedro e João não estavam mais no normal. Ele estava na dimensão do Espírito. E eles teve o discernimento naquilo que Deus iria fazer através da vida deles ali. E eles disseram com toda ousadia, nós não temos ouro e nem prata. Nós não temos aquilo que você quer. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. Irmão, você tem algo que pode saciar vidas. A igreja foi comissionada e ela tem dentro dela algo que pode alimentar. Você tem algo na tua vida e Deus quer aumentar algo na tua vida para alimentar o sedento, para alimentar o necessitado, alimentar aquele que está precisando. E nós precisamos ter essa ousadia para o quê? Para encarar o desafio. A bem da verdade é que eu e você temos muito medo. Estamos muitas vezes vivendo o evangelho da covardia. Não foi para isso que Deus nos chamou. Tem unção na tua vida, tem unção na minha vida, tem poder sobre nós, e temos a palavra para nos direcionar, e tem o Espírito Santo para fazer aquilo que eu e você precisamos viver. Creia no poder da ousadia que você tem, e viva essa ousadia, porque você é o canal do milagre. Aleluia! Você é o canal do milagre. Meu irmão, não fica esperando ninguém, não espera ninguém. Pastor, vamos trazer o pastor Lucinho aqui. Eu tenho certeza que se trazer o pastor Lucinho, você vai ver. Glória a Deus, pode trazer. Quantas vezes puder, traz, aleluia. Não, tem que trazer aqui o Luiz Hermino, pastor. A igreja tem que conhecer o Luiz Hermino. Glória a Deus, homem de Deus, conheço, bênção pura. Eu quero dizer para você o que nós precisamos é entender que o Espírito Santo já está em nós. E que aquilo que eu e você precisamos fazer é apenas acreditar e fazer, porque todos esses homens estão acreditando e por isso eles estão fazendo. Porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Eu e você precisamos crer. Não, pastor, traz aqui a Luísa Rosa. Traz aqui o Fernandinho. Nós vamos fazer aqui um evento na rua. É claro que aqui não tem nem condição de trazer, misericórdia. Fazer um evento na rua aqui, pastor. Fazer aqui uma cantina aqui, a gente trazer uns homens assim, substância. Maravilha, pode trazer, não tem nenhum problema. Glória a Deus, sou homem de Deus, mulher de Deus. Mas dizer que eu e você precisamos ver algo sobrenatural dependendo de homens, eu e você não precisamos depender de mais ninguém, nós temos o Espírito Santo, simplesmente crê que Ele já está em nós, acredita porque os sinais vão acompanhar a tua vida. Se Pedro e João agora olhassem para aquele coxo e dissessem para ele, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, ô João, você não tem nenhuma moedinha não? Vamos lá pescar, arrancar uma moeda lá? Estão pensando aqui?
Dá para esse homem aqui? Porque se Jesus estivesse aqui, ele resolvia o problema, né? Ah, mas o mestre não está aqui. Ó, não tem nada não, fica aí mesmo. Uma hora alguém vai te acudir aí. Vou orar para você. Ô Deus, tem misericórdia dessa vida. Salva ele, Pai. Envia alguém aqui para curar ele, Pai. Ô anjo, derrama uma água aqui, balança a água, cura ele. Amém, Deus abençoe a tua vida. Ô, é eu e você? Misericórdia. Pedro e João falou, olha para nós. Ô, olha para nós, olha aqui, olha aqui. Olha aqui para nós. Fita os olhos em nós aqui. Já chamou a responsabilidade para eles. Meu irmão, o Espírito Santo quer te usar para que você possa entender que aquilo que Ele comissionou para que eu e você façamos, puxa a responsabilidade para você, mas crê que você não está sozinho, você com Deus é a maioria. Você tem graça, você tem unção, e usa a ousadia que está na tua vida. Vai adorar ao Senhor, vai pregar a palavra, vai orar, seja o que você for fazer aqui, vai fazer o teatro, o que Deus comissionou você a fazer, faça, e quem é que Deus vai te usar para gerar um milagre? Acredite, ousadia. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, o Senhor Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo. Pastor, vai lá orar lá em casa, o que está acontecendo? Está tendo vulto. Uma vez o irmão falou, vai lá, ó, pastor, orar que está tendo vulto. Falei, está tendo vulto? O que aconteceu, irmão? Estou tendo uns vultos lá. Fomos lá conversar com ele. Fomos lá, oramos. Repreendemos, falei com ele, irmão, olha, oramos aqui e foi embora. Pode ser que na hora que a gente sair, ele tenta engraciar de novo. Porque ele vai tentar intimidar. Mas eu quero dizer para você que tem poder na tua vida. Se ele vir, fala para ele, já mandou você sair, não volta, some daqui. E não é que ele fez isso mesmo? Ele fez. Ô pastor, no dia seguinte não voltou, pastor, mas depois de 2 dias voltou. Então, irmão, o que aconteceu? Eu mandei sair em nome de Jesus, ele foi embora. Aleluia, a ficha caiu. O poder está sobre você, não espere ninguém. Deixa Deus usar a tua vida, creia que tem poder de ousadia. Ele diz para aquele coxo, levanta e anda. Levanta e anda. O coxo talvez estava com um pouco de dúvida, falou, peraí, que é isso? Levantar e andar? Eu sou assim toda a vida. Ele falou, vou te ajudar você, me dá a mão. Ele ajudou, me dá a mão. Opa, isso aí. Vai andando, rapaz. Isso aí. O coxo olhou e falou, ué, que é isso? Não é por causa de mim, de você, é por causa dele. É apesar de mim, de você, Deus faz milagre através de nós. Usa a ousadia do Espírito Santo, enfrenta o desafio, creia que o Espírito Santo vai usar a tua vida. Aleluia, aleluia. Ei, glória a Deus, papai. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Viver na dimensão do Espírito é reagir ao chamado e a sua libertação. Meu irmão, você precisa reagir. Eu preciso reagir. Reagir à presença do Espírito Santo. Reagir ao agir de Deus. Reagir ao mover do Espírito. As nossas reações, muitas vezes elas vão precisar ser expostas. Elas vão ser muitas vezes necessárias, visíveis. Às vezes há um momento aqui de adoração, de louvor, e alguém pode estar quieto assim, recebendo, e não quer dizer que a pessoa não esteja recebendo, pode ser que ela esteja recebendo lá, ela está assim, e a igreja está tomada por um mover de Deus, o Espírito Santo atuando, e a pessoa está lá assim. Amém. Pode ser que ela esteja recebendo.
Mas eu quero dizer para você que a sua reação é importante, sabe por quê? A sua reação, ela tem a finalidade também de contagiar outros. Então, creia que essa presença está aqui e reaja a ela. Aleluia, amém? Porque o Pedro e o João chegou e falou para aquele moço lá, olha, levanta e anda. E de repente ele ficou na dúvida, eu não vou te dar a mão. Ele falou, então eu vou contigo. Pedro e João reagiu ao milagre, dizendo, você não vai sair daqui sem um milagre não, rapaz. O milagre vai acontecer. Me dá a mão aqui. E aquele moço também reagiu ao milagre. Se ele falasse, não, vocês estão de brincadeira comigo. Eu quero só a moeda. Não faça isso não, isso é palhaçada. Eu vou cair aqui. Se eu cair aqui, eu vou machucar mais. Mas aquele homem reagiu também ao milagre. Porque Pedro e João reagiu ao dizer aquela palavra, mas aquele homem também reagiu ao chamado, dizendo, eu creio que o milagre vai acontecer. Reaja à presença do Espírito Santo, meu irmão. Reaja à presença do Espírito Santo, minha irmã. A presença do Espírito Santo está aqui, clama, se lança. Pastor, recebi uma vontade de fazer plantar uma bananeira. O Espírito Santo está mandando você plantar bananeira. Planta a bananeira, glória a Deus, aleluia. Pastor, sentiu desejo de cair. Sentiu o desejo de cair? O Espírito Santo cai, fica à vontade, aleluia. Deixa Deus te usar. Mas não retém o Espírito Santo, não se torna apático, não se torna indiferente, mas pelo contrário, se a presença de Deus está aqui, reaja a ela dizendo, Espírito Santo, eu estou aqui contigo, Espírito Santo pode me usar, pode me tomar, Espírito Santo pode fazer na minha vida aquilo que o Senhor quer. Porque quando nós clamamos, Ele vem. Quando nós clamamos, Ele vem, aleluias. Ora labassubiande comanás. Quando nós vivemos na dimensão do Espírito Santo, nós ouvimos e cremos no que Deus pode fazer através de nós. Pedro e João acreditou no que Deus podia fazer através da vida deles. Aquele homem era coxo de nascença, aquele homem já sofria durante toda a tua vida, mas Pedro e João não olhou a dificuldade, mas creu na presença do Espírito Santo e teve aquela atitude de ousadia, e Deus fez o milagre. Creia que Deus quer te usar para fazer um milagre. Creia que você é um milagre de Deus. Creia que você é chamado para ser cheio de Deus. Cheio de Deus. Você é um vaso. Cada um de nós aqui somos o canal. Aleluia. 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 E quando nós vivemos na dimensão do Espírito Santo, nós vivemos na alegria do milagre e do poder. Meu irmão, a tristeza não pode assumir o controle da tua vida, sabe por quê? Porque a alegria do nosso Deus é a nossa força. A palavra do Senhor diz que quando aquele coxo se levantou e ele começou andando, sabe o que ele fez? Eu vou agora celebrar, porque eu nunca podia fazer isso. Ele entrou pulando e dançando no templo. Meu irmão, não era coisa comum não. A adoração no templo era algo muito silenciosa, era algo muito restrita. Mesmo com a ação do Espírito Santo, a adoração no templo era algo muito silencioso, era algo, não era esse barulho que muitas vezes eu e você fazemos aqui, ou em algum momento de busca. Era um momento de muito silêncio, aquele ambiente. Mas aquele homem foi tomado e tocado por um grande milagre. E a alegria invadiu o coração dele, e ele já não mais queria saber o que eles iriam pensar dele, mas ele queria revelar o que Deus fez através da vida dele. Ele pulou, ele dançou, ele celebrou, porque a alegria do Senhor tomou a vida dele. Eu quero dizer para você que eu e você temos que viver essa alegria no Espírito Santo. Eu e você fomos chamados para viver essa alegria no Espírito Santo. Eu e você fomos chamados para servir ao Senhor com alegria. É aquilo que o salmista diz no Salmo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Eu e você entramos aqui e de repente eu e você olhamos alguma dificuldade. Não deixe os seus olhos fitos na dificuldade. Serve ao Senhor com alegria, porque a presença do Espírito Santo é maior na tua vida. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender que Ele trouxe sobre nós
o óleo da alegria. Isaías profetizou no capítulo 61 sobre a vida do Messias, que traria essa graça na vida das pessoas. E Jesus começou o seu ministério no Evangelho de Lucas. Ele entra na sinagoga e ele lê exatamente Isaías 61, ele diz: porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. E o Senhor Jesus diz: porque Ele me usou para trazer o óleo da alegria. E o Senhor Jesus chega para os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou para cumprir Isaías 61, eu vos envio. E Ele sopra o Espírito Santo sobre aqueles discípulos, que representava a mim e a você, para dizer que o caminho está aberto. Pode passar por esse caminho que o Senhor designou para que você viva na presença do Espírito Santo. E viva na dimensão do Espírito Santo, porque todo o milagre que Jesus fez, eu e você fomos comissionados para fazer. Aleluia, oh aleluia. Ele quer transbordar o teu coração de alegria. Ele quer transbordar o teu coração de poder. Ele quer transbordar a tua vida por uma dimensão nova. Meu irmão, chega de viver essa monotonia do evangelho, chega de viver esse evangelho barato, chega de viver esse cristianismo fraco, esse cristianismo covarde, chega de viver essa mesmice, chega de viver essa vida sem novidade. Creia que o Espírito Santo, Ele é o Deus que renova a vida dEle em nós, e eu e você fomos chamados para viver novidade de vida. Todo dia Deus tem um milagre para fazer na tua vida, e todo dia Deus quer usar a mim e a você para ser um milagre. Você pode se colocar de pé?